conhecimento geral que o agro é o motor econômico do Brasil. Há muito tempo, o território verde e amarelo apenas cresceu o agro, fazendo com que máximas como o agro é top, o agro é demais, fossem frequentemente utilizadas no dia a dia. Porém, existe um adem. Como todas essas cargas são transportadas? Bom, para entendermos isso, precisamos voltar um pouco. Em meados do século XVIII, especificamente, o Brasil começou um movimento que mudaria sua história econômica para sempre. O Brasil começou a diversificar suas culturas agrícolas a partir do século XVIII, com destaque ao cultivo de café. Com o aumento da urbanização, houve a necessidade de aumentar a produção e ampliar a diversidade de cultivos. O trabalho braçal prevalecia no campo, com menos de 2% das propriedades rurais contavam com as máquinas agrícolas. De 1970, com a ajuda de pesquisas científicas e novas tecnologias, houve um salto de produção na agricultura, com destaque para o melhoramento genético e adubação. Por isso, analisamos a partir de diversas entrevistas e pesquisas a possibilidade de que o transporte utilizado no agro seja os trens. Mas por que os trens? Tal escolha se dá devido à enorme quantidade de produto que tal meio de transporte pode transportar e à grande eficiência do mesmo. Além, é claro, do fato de reduzir o uso de caminhões, devido à superlotação das estradas interestaduais brasileiras. Com isso, entrevistamos o secretário-geral de Transporte, Leonardo Ribeiro, para que saibamos o que é possível nessa nossa ideia. Olha, o setor ferroviário ele exige muitos recursos. Tá? Isso, um país, por exemplo, que tem restrições fiscais, como é o Brasil, pode passar por dificuldades se o governo assumir a operação ferroviária. Na Europa, diferentemente do Brasil, a manutenção da infraestrutura é feita pelo Estado. Mas eles são países mais ricos, têm menos restrições fiscais do que o Brasil. No Brasil, se o Estado tentar manter a infraestrutura para que a gente consiga somente promover o setor privado de transporte, o Brasil pode não ter capacidade fiscal para isso. Então, assim, é uma infraestrutura eficiente, mas que exige elevados recursos para manutenção. Isso pode ser colocado como um ponto negativo. Tem que ter dinheiro para desenvolver ferrovia. Olha, eu responderia que as privatizações foram importantes para tirar esse peso do Estado, né? O setor privado ele consegue operar de forma mais eficiente, a gente percebe que o número de acidentes e os indicadores de segurança melhoraram, o transporte de carga por ferrovias aumentou desde que você privatizou o sistema, porque o Estado brasileiro tem restrições fiscais, né? O orçamento ele precisa ser alocado para saúde, educação, salários, previdência. Não sobra dinheiro para ferrovias, tem outras prioridades no orçamento público. E aí o setor privado, de fato, assumiu e tem feito um trabalho importante aí no setor. É claro que a gente pode sempre e deve estar trabalhando na regulação e aqui na Secretaria na implementação de políticas públicas para induzir o setor privado a ampliar as ferrovias, a expandir as ferrovias, porque não pode só prevalecer o interesse privado. A concessão, a infraestrutura ferroviária, ela tem uma natureza também de serviço público. E o Estado precisa estar atuando junto com o setor privado numa parceria público-privada. Olha, quando a gente... Boa pergunta. Quando a gente olha para uma operação privada de ferrovias, a gente percebe que o corredor ele gera lucros para os acionistas. Né? Não são operações deficitárias. Mas aqui
como que nós fizemos? Qual foi a estratégia adotada até então? O Estado constrói com obras públicas a malha, a infraestrutura, e depois concede para o setor privado explorar. Então, o setor privado pega uma malha já praticamente pronta. Esse custo, quem assumiu foi o governo. Então, assim, o setor privado, sem apoio do Estado, dificilmente vai fazer um corredor sozinho de ferrovia de 1.000 quilômetros, de 1.500 quilômetros, de 800 quilômetros, que vai empenhar muitos recursos e as receitas dos usuários não serão suficientes para cobrir esses custos. Quando o Estado entra para construir a infraestrutura e depois conceder, uma estratégia que acabou no final das contas dando certo. Porque eu construo, mas depois eu não mantenho mais. Então a gente está pensando em grande... A sua pergunta, Emanuel, a grande questão é quais instrumentos a gente pode usar para atrair o interesse privado dentro de um projeto que tende a ser difícil de se manter se você for fazer ele do zero, né? Construindo. E se você pega pronto já é mais fácil, né? Imagina, eu já te entrego todo o trilho já lá, no lugarzinho certinho, é só botar a locomotiva, o vagão e vender produto. O difícil é construir e manter. Bom, a gente chama de o payback no investimento, né? Quando ele retorna. O investidor ele busca retornos no tempo. E esse tempo varia, dependendo da infraestrutura. No Brasil, nós temos 30 anos como prazo médio das concessões, e esse prazo pode ser maior. Não há um limite para estabelecer contratos de concessão e de autorização com prazo superior a 30 anos. Então isso vai depender muito da operação, mas a gente pode dizer que 30, 60 e 90 anos, a depender da operação, são prazos que podem ser avaliados dentro de uma operação ferroviária. Há ferrovias que precisam de maior prazo para dar retorno do que outras, mas no mínimo 30 anos. E o Brasil não tem muitas ferrovias justamente porque faltam recursos, né? Nós temos um orçamento um elevado volume de gastos correntes, gastos com saúde, educação, previdência, salários. Sobra muito pouco recurso para investimentos. Os outros países investem muito mais. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o programa de investimento atual é de 66 bilhões de dólares. 66 bilhões de dólares a 300 bi reais. Então, acho que é isso. Falta recursos e a gente precisa trabalhar de forma mais eficiente possível. Com isso, conclui que o uso da malha ferroviária, se possível, seria de grande importância e vantagens para o agro brasileiro. Porém, conforme dito pelo secretário, só seria possível caso houvesse maior manutenção ou ampliação das mesmas. Este modelo por nós desenvolvido, apelidado carinhosamente por Modax, será explicado agora por minha colega Maria Beatriz, a qual eu convido a tomar parte. Oi, meu nome é Maria Beatriz, aluna do Carmen Salles, e eu vim explicar e trazer a nossa proposta, que é o Modax. O Modax é uma iniciativa governamental na qual o governo vai fornecer recursos financeiros para empresas privadas construírem as ferrovias. Mas se tratando de ferrovias, o principal problema é o alto valor. Por isso, o governo irá fornecer uma determinada quantia de dinheiro até que essas empresas obtenham o lucro. Então, vai se tornar algo mais viável e mais atrativo para as empresas
construírem a ferrovia. Logo, caso seja possível que tal ideia seja alcançada, vejo grande possibilidade que a eficiência do meio agropecuário aumente de modo extremo, maiores lucros e rapidez na hora da venda. Muito obrigado por assistir até aqui. E caso você queira saber mais sobre o Modax e nossa ideia, deixe na descrição do vídeo o link de nosso site, onde será encontrado maiores explicações, todas as entrevistas e um artigo científico sobre o nosso assunto. Muito obrigado e até uma próxima.